Os filhos dos grandes caras que a gente conhece teriam sido pessoas de personalidade extraordinária. Raramente o são. Raramente. Você já notou isso? É. Os filhos dos grandes homens quase nunca carregam a semelhança do caráter daquele que os produziu. Aquele que os gerou é um ente tão grande que a maioria fragiliza-se da sombra daquele ser. Ao invés de se fortalecerem, enfraquecem-se, descansam e se tornam absolutamente desfigurados. Sim. É o que a história nos narra. Quando surgem essas pessoas grandiosas, em geral, os que deles procedem têm personalidades bem mais frágeis, porque descansaram no guarda-chuva daquela proteção tão grandiosa. É uma espécie de síndrome de Kumaru, que era o que eu dizia que meu pai sofria. A minha irmã mais nova se sentia um pouco oprimida pelo meu pai, não que ele a oprimisse, a presença dele era tão extraordinária que ela se sentia oprimida. Ele não oprimia ninguém, estava ajudando. Mas ela se sentia, aí ela queria sempre ficar longe. Depois de uma certa idade, ela queria ficar longe dele e da minha mãe. Mamãe dava umas futricadinhas, mas papai não. Papai é um cara super dele, sempre foi. Se fosse absurdo, ele te chamava e te falava com todo o amor e com toda a seriedade. Mas se não fosse, ele esperava a ocasião para dar aquele toquinho mais preciso. Ele tinha toda a paciência da terra e toda a sabedoria para falar. Pois bem, mas a minha mãe era mais apressada. E aí ela, por questões naturais da juventude, disse: não, eu vou ficar longe. E a minha mãe não entendia. Por que ela não fica perto? Por que ela não fica perto? Aqui a gente pode ajudá-la muito mais a atravessar a circunstância que ela está atravessando, divórcio, filhos pequenos, sozinha em outro estado. Ela devia voltar, fale com ela, Caio Fábio. Eu falei 1 trilhão de vezes, mas eu sabia que a questão era outra. Até que um dia, papai e mamãe conversaram comigo, eu estava lá em Manaus, e eles me disseram: por que você acha que, com todas as vantagens que ela teria, e confortos para viver mais perto da gente, vivendo mais perto da gente, ela prefere esse sufoco todo? Eu falei: é por causa da síndrome do Kumaru. Aí o papai disse: o que você está querendo dizer? Eu falei: quando eu era criança, eu viajava com o senhor aqui pelo interior do Amazonas. De vez em quando, a gente ia passando pelo Rio Solimões, o Rio Amazonas, ou Negro, ou qualquer um outro rio grande do Amazonas. As viagens longas de barco que eu fazia com ele quando era criança. E o senhor me mostrava de longe uma castanheira na beira do rio. Parece um Sears Tower no rio, aquela coisa enorme de 60 metros, nossa, 70, imensa. Na barranca do rio, você vê aquilo longe. O prático do barco, você pergunta, ele diz: não, depois que a gente chegar naquela castanheira, nós ainda vamos viajar mais 6 horas para o lugar que a gente está indo. E olha, a castanheira você já via daqui, mas ia chegar nela horas depois. Longe. Pois bem, ou então eu disse a ele: às vezes a gente ia passando, você me mostrava uma outra árvore imensa, você disse: é um Kumaru. Kumaru enorme, gigantesco, aquela copa extrema, imensa, densa. E ele dizia: o Kumaru é uma árvore poderosa, meu filho, ela é tão forte, a copa dela é tão densa, que os filhos, os filhotes, as sementes, a castanha do Kumaru, o Kumaruzinho, só vinga quando uma tempestade o expulsa para longe do pai. A tempestade sopra a semente dele para longe da copa, porque a copa é tão densa e tão ampla que o sol não a atravessa.
E o cumaru que fica sob a sombra do cumaru pai não vinga. Porque não incide a luz. Não tem luz para ele. Ele não vinga. Sim. Então uma tempestade tem que chegar para cuspi-lo longe daquela sombra para ele poder crescer. E eu peguei e falei ao meu pai, é a síndrome do cumaru. Ele falou, como, meu filho? Falei, pai, você é a sombra mais maravilhosa que eu já conheci. Mas é uma sombra que ou o cumaru que nasce debaixo da sua sombra tem que ser um cara tipo eu, que anda com as próprias pernas para fora da tua sombra. Sim, Caio. Para poder... Eu já nasci andando com as minhas pernas. Mas quem não nasceu como eu, precisa ter a graça de sofrer uma tempestade para sobreviver à sombra do teu amor, do teu cuidado, legal, da tua sabedoria. Então não se preocupe. Essa tempestade, o divórcio, a tristeza, o luto, o choro, a decepção dela, é o vento, é a tempestade tirando aquele cumaruzinho que ia ficar atrofiado debaixo do teu cuidado e jogando-o para longe, para ela ter a vida dela, para ela encontrar a luz dela, papai. Você veja o poder de uma influência, de uma boa influência. As boas influências podem fazer mal, dependendo de quem recebe. Se for uma personalidade frágil, atrofia. Se for uma personalidade forte como a minha, que o Senhor me deu, fortalece. Mas do contrário, atrofia. Vem IVTV, o canal é você.